Eu, Estamos aqui. Sim, entendi. eu comecei a... Eu habilitei aqui para gravar, então, quando você Ótimo. quiser. Perfeito. Então, vamos lá. Pontualíssimas, né? Então, vamos lá. A doutora Lara, não sei se ela já está aí, mas se ela não tiver, a gente faz a apresentação dela. Ah, tá aí. Ótimo. Então, vamos começar. Bom, boa tarde, né, a todas as pessoas presentes. Eu sou Georgia Joana, eu sou física, eu sou doutora em tecnologia nuclear pela UFMG. Eu trabalhei quase 10 anos na Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, né, na área de proteção radiológica e serviços de saúde, né, em radiodiagnóstico, médico e odontológico, em radioterapia e medicina nuclear. Atualmente eu sou tecnologista na Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalho na divisão de aplicações médicas e pesquisa, né, especificamente na área de radioterapia, e faço parte da atual gestão Diversidade e Inclusão da UEM Brasil. Eu sou uma mulher 40 mais, cis, parda, ou seja, eu tenho a pele negra, mas não é retinta, minha pele é clara, eu tenho os cabelos crespos, grisalhos, curto, porém volumoso. Eu estou usando óculos, eu visto uma blusa preta, né, com uma outra cor de telha por cima, e estou no escritório com alguns objetos ao fundo. E estou falando do Rio de Janeiro. Eu desejo boas-vindas nesse painel intitulado Nuclear aplicado à Saúde da Mulher, como parte da Conferência Livre UEM Brasil, uma etapa preparatória da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Este painel ele é uma convocação para que a tecnologia nuclear e das radiações aplicada à saúde da mulher seja reconhecida como um pilar das políticas públicas para mulheres, né, seguindo os princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS, e também promovendo a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, né, contribuindo, então, para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Bom, antes de passar a palavra para as painelistas, eu gostaria de avisar que a conferência está sendo gravada, e, se for do interesse de vocês, vocês podem ativar a legenda automática pelo aplicativo, né, pelo sistema Teams. Bom, então, dando sequência, vamos à apresentação e audiodescrição das painelistas, em ordem alfabética. Vamos começar pela Daniela Oda, que é especialista em medicina nuclear pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, SBMN, e diretora da Associação Nacional das Empresas de Medicina Nuclear, ANAEM. Por favor, Daniela, sua autodescrição e diga de qual cidade está falando. Bom dia, boa tarde a todas. Antes de mais nada, é um prazer, uma honra estar aqui diante de vocês. Gostaria de agradecer a Gabriele, que é um ser humano que tive a oportunidade de conhecer, iluminado e de extrema inteligência e competência. E a você, Georgia, que também é uma pessoa assim especial. Conheci há pouco tempo e já a admiro. A todas as colegas participantes e a quem está nos assistindo. Eu sou Daniela Oda, médica nuclear, branca, cabelos castanhos longos, levemente ondulados, descendente de japoneses. Ainda mais, beirando 50. Ingressei na faculdade de medicina aos 16 anos, me tornando médica aos 22. Imediatamente iniciei a residência de medicina nuclear. Aos 23 anos, eu já trabalhava em uma das clínicas de medicina nuclear no interior de São Paulo, do grupo de MEM. Com 24 anos, tirei minha titulação de especialista e, desde então, vivo e respiro medicina nuclear. Sou titulada pela Associação Médica Brasileira, pelo CBR e, posteriormente, porque na época a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear ainda não era, né, um departamento, mas também pela sociedade. Tenho autorização de manipulação de fontes radioativas pela CENEM,
já fui diretora da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, presidente da Comissão de Ética do Hospital Calixto Midlis Filho, em Itabuna, Bahia, diretora do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, e atualmente eu estou na Associação Médica, Associação Nuclear de Empresas de Medicina Nuclear. Estou no Hospital das Clínicas como médica nuclear da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e atuo como médica no Instituto de Medicina Nuclear do Sul da Bahia, em Itabuna, e hoje estou aqui em Teixeira de Freitas, onde eu também sou médica e diretora da empresa, atuando também como medicina nuclear. Muito obrigada. Vou tentar fazer um milagre de falar 15 minutos de um tema de medicina nuclear. Vamos lá, vai dar certo. Obrigada, Daniela, pela sua apresentação. Bom, na sequência, Flávia Reis. A Flávia é mestra em Ciência e Tecnologia das Radiações Minerais e Materiais pelo CDTN, é especialista em Políticas e Gestão da Saúde na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, é coordenadora do Programa Estadual de Controle de Qualidade em Mamografia, o PEC-Mamo, e professora do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da FAC7. Por favor, Flávia, sua audiodescrição e diga, por favor, de qual cidade está falando. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte deste evento. Agradeço a Geórgia pelo convite. É um prazer estarmos juntas, né? Estar ao lado de mulheres tão comprometidas aí e que fazem toda a diferença na vida aí das mulheres para a sociedade. Então, eu sou uma mulher branca, 40 mais, tenho olhos castanhos, estou usando óculos. Os meus cabelos são médios, levemente ondulados, claros. Estou usando uma blusa marrom e um batom nude. E estou muito agradecida em participar deste evento. Obrigada, Flávia. Bom, vamos para a doutora Lara Carreira, cardiologista e médica nuclear, na Cardiologia Nuclear de Curitiba, Paraná. Foi vice-presidenta do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é membro da diretora da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, SBMN. Por favor, faça sua descrição e diga de qual cidade está falando. Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação e uma honra estar presente nesta quinta Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, um evento de inquestionável relevância, promovido, né, pelo Ministério das Mulheres, e como membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, eu gostaria de expressar meu sincero agradecimento ao IN Brasil, expressar o meu, né, principalmente na pessoa da sua presidente Gabriele e também a Geórgia, muito prazer também, Geórgia, pelo honroso convite, pela valiosa oportunidade de participar nessa iniciativa de fortalecer a presença das mulheres no campo da energia nuclear e ampliar essa rede de colaboração. Eu sou Lara Carreira, sou médica cardiologista e nuclear, sou loira, tenho olhos castanhos, uso óculos para ler, sou cis e estou falando de Curitiba, dentro da clínica aqui agora, no meio do expediente, uma clínica de cardiologia nuclear na cidade de Curitiba, CNC Cardiologia Nuclear. Obrigada, doutora Lara. E agora, finalmente, a doutora Raquel Guimarães, que é chefe da divisão de diagnóstico do Hospital do Câncer, o INCA, é médica radiooncologista e membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, SBRT. Por favor, Raquel, faça sua autodescrição e diga qual cidade está falando. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Raquel Guimarães. Muito obrigada por estar aqui participando com essas mulheres competentes, com esse currículo maravilhoso. Estou orgulhosa de estar aqui entre vocês. Sei que eu vou aprender muito hoje. Geórgia, obrigada pelo convite. Nos conhecemos nessa semana
A gente estava no mesmo evento da SBRT, foi uma alegria encontrá-la. Eu sou uma mulher negra, pele retinta, tenho cabelo cacheado mais nas pontas, estou no meu quarto, né? Estou com fundo branco, com duas portas aqui atrás, estou sentada numa cadeira preta, sou uma mulher cis de 40, muito mais, vou fazer 50 esse ano, e estou vestindo uma camisa vermelha com umas flores brancas. Então, como a Jorge já falou, eu sou radioterapeuta, na verdade, vou falar sobre um tema de medicina nuclear, porque eu sou chefe da divisão de diagnóstico lá do INCA, que é uma divisão que engloba como guarda-chuva o serviço de medicina nuclear, além da endoscopia, do laboratório, da radiologia e radiologia intervencionista, mas a minha formação mesmo é radioterapia, sou médica radioterapeuta, trabalho no INCA e trabalho também no grupo Oncoclínicas, aqui no Rio de Janeiro, que é de onde eu estou falando, estou na cidade do Rio de Janeiro. E é isso aí. Perfeito, Esqueci perfeito. uma coisa importante. Deixa eu aproveitar para falar que eu sou doutora em políticas públicas e eu estou super feliz com um artigo meu, acabou de ser publicado, falando sobre sustentabilidade dos serviços de radioterapia. Então, não podia deixar de falar isso. Parabéns, doutora Raquel. Inclusive, pode compartilhar com a gente aí, mandar o link no bate-papo, por gentileza. Manda Bom, agora. então vamos lá. Antes de iniciar, eu vou explicar rapidamente as regras para o funcionamento deste painel, né, para que tenhamos o melhor aproveitamento possível, né, do curto tempo que dispomos, né, pela experiência aí, 1h30 está sendo pouco. Cada painel terá 15 minutos, aliás, desculpa, cada painelista terá 15 minutos para expor, né, suas ideias, e em seguida, depois de todas falarem, abriremos para a participação das mulheres que estão nos ouvindo. Serão feitas perguntas ou comentários, né, de até 1 minuto por pessoa, ou alternativamente pode-se fazer pergunta pelo chat, tá, gente? E a painelista também vão restringir o tempo aí até 3 minutos, né, para responder ou comentar. Bom, vou falar rapidamente o título das apresentações de cada uma, na ordem de inversa de apresentação. Por último, vai ser a doutora Lara, né? Que a gente alterou um pouquinho a ordem aqui. Ela vai trazer o tema doença isquêmica do coração em mulheres, o olhar necessário e o papel da tecnologia nuclear no diagnóstico, avaliação funcional e estratificação de risco. A doutora Raquel trará o tema PET-FES, a inclusão necessária nas diretrizes do câncer de mama. A Flávia Flávia Reis, desculpa, né, a gente esqueceu de alterar aqui, a Flávia pediu. Trará o tema controle de qualidade, mamografia e detecção precoce do câncer de mama. E, finalmente, a doutora Daniela Oda falará sobre medicina nuclear aplicada à saúde da mulher, né, abrindo o painel. Então, vamos lá, né, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Passo a palavra para você, doutora Daniela, fique à vontade. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês já estão visualizando a tela? Sim. Só, desculpa, passar aqui para a tela cheia. Isso, perfeito. Conseguem me ver? Porque eu também não estou vendo a tela. Sim, está Bom, tudo certo. Primeiro, eu fui convidada para falar sobre medicina nuclear na saúde da mulher. E aí eu achei que ficariam 2, 3 dias e vocês não iam aguentar olhar o meu rosto e nem ouvir minha voz. Então, eu tentei restringir às doenças tireoidianas. Escolhi o tema de doenças tireoidianas porque eu consigo falar rapidamente de diagnóstico, tratamento, problemas e possíveis soluções. Como a maioria sabe, a tireoide é uma glândula que fica no pescoço, responsável pelo metabolismo de todo o organismo, e nós, da medicina nuclear, conseguimos, através da cintilografia da tireoide, diagnosticar diversas patologias tireoidianas, como doença de Graves, nódulos tireoidianos, e ajudar ao colega endocrinologista a definir se este nódulo é benigno ou maligno, e assim decidir a melhor terapia junto com eles. Paralelo a isso, a medicina nuclear, que é uma especialidade médica que agora tem caminhado cada vez mais para o teranóstico, realiza também o tratamento das doenças tireoidianas.
tanto das doenças tiroidianas benignas, como o hipertiroidismo, bossos multinodulares, como o câncer de tireoide. Então, falar da cintilografia, falar da iodoterapia, eu achei que não caberia o tempo necessário. Então, por isso, só uma pincelada nas patologias e nas indicações, mas trazer para vocês o grande interesse do painel, que são os problemas que a medicina nuclear hoje enfrenta para poder realizar a cintilografia ou tratamento desses pacientes oncológicos. Eu trouxe aqui uma informação que veio de alguns trabalhos publicados, né? Embaixo está a fonte, e que hoje, o que nós sabemos? Que mais de 82% dos serviços de medicina nuclear que atende a população do Sistema Único de Saúde são realizados por serviços privados. Isso significa que, através da regulação, esses serviços privados existentes nos pequenos municípios, nos interiores do país, desse nosso grande país continental, é que vai atender aquela população que realmente necessita desses exames. Lógico que a população de alta renda, ela consegue pegar um voo e ir para as grandes capitais. Então, hoje eu falo de Teixeira de Freitas, um município no extremo sul da Bahia, distando mais ou menos 800 quilômetros da capital da Bahia. O outro serviço que eu trabalho é em Itabuna, que também dista 400 quilômetros da capital da Bahia e mais ou menos 350 quilômetros de onde eu estou. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que realmente nós precisamos desses pequenos serviços por enquanto. No restante, apenas 1% são serviços públicos municipais, 13% serviços públicos estaduais e 4% serviços públicos federais. Então, 82% dos procedimentos são realizados ainda em serviço público. E por que isso é um problema? Por que isso é um acesso? Bom, mais uma importante que eu acho que vale a pena trazer para vocês é que na região norte e nordeste é onde a maior parte dos pacientes do Sistema Único de Saúde são atendidos por clínicas privadas. Então, em não tendo serviço privado hoje para atender a população SUS, essa população realmente ficaria desassistida. Seguido deles, vem a região sul-centro-oeste. Mas uma característica da região centro-oeste é que todos os serviços públicos da região centro-oeste estão em Brasília. Ou seja, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, os seus exames e tratamentos são realizados em instituições privadas. Daniela, de novo, eu não estou entendendo o interesse disto. Bom, o último reajuste de remuneração aos serviços de medicina nuclear aconteceu em 2009. Ou seja, de 2009 até 2026, 25, nós não temos reajustes dos procedimentos ao SUS. O que isso acarreta? Os serviços cada vez mais estão sendo onerados, com novas políticas públicas, novas exigências, regulações, CNEM, agora a Associação Nacional de Segurança Nuclear, que está para acontecer, né? Já está vendo até as entrevistas, a Anvisa. Isso tudo onera muitos custos do serviço de medicina nuclear, e cada vez as exigências estão sendo maiores. Além disso, a própria inflação, os reajustes salariais, isso também acarreta aumento de custo. Então, como um serviço que tinha uma remuneração em 2009 consegue manter a mesma condição financeira, a mesma saúde financeira da empresa em 2025? Consequência disso, alguns serviços, os menores, mais distantes dos grandes centros, estão fechando, e essa população deixa de ser assistida. Uma característica que eu acho que achei que valia a pena trazer é que o IPEM ele compartilhou desse não reajuste desde 2029 conosco,
mas o ano passado ele teve que fazer um reajuste dos insumos em mais de 42%, mais ou menos 42%. Foram 20% no primeiro semestre e 19% no segundo semestre, que acumulado está cerca de 42%. Hoje nós vivemos um medo real. Por quê? Porque o IPEM, ele não é o único fornecedor. Existe só uma empresa privada que fornece o nosso gerador de tequinésio, e o IPEM ainda fornece em condição de excepcionalidade, porque a partir do momento que essa indústria privada disser que ela é capaz de produzir 100% dos geradores necessários ao país, o IPEM para de produzir, ele vai ser proibido de produzir ou comercializar esse gerador. E qual é o grande problema disso? Em 2014, 2020, desculpa, o IPEM deixou de produzir os cold kits, que são os sais, ao qual a gente liga um sal inócuo ao organismo, a gente liga o material radioativo e isso nos permite fazer o exame ou o tratamento. Quando o IPEM parou de vender esses produtos, a gente teve um reajuste na ordem de 300% a 3.500% do valor dos insumos. Então, é importante lembrar que desde 2009, nossas tabelas estão congeladas, mas neste período nós tivemos só dos cold kits um reajuste de 350% a 3.500%, dependendo do kit que a gente trata. E hoje, a diferença entre o IPEM, o gerador do IPEM e o gerador da indústria privada é superior a 500%. Então, como existe o IPEM, a concorrência vende só a 500% a mais. Mas quando o IPEM sair, isso vai custar quanto? E esse valor não serve só para os serviços de medicina nuclear. Isso automaticamente vai ter que ser repassado ao serviço público, à população, aos planos de saúde, e, inevitavelmente, os pequenos serviços não vão conseguir sobreviver. Só para vocês terem uma ideia, o valor de um gerador da indústria privada é o que eu gasto em mais de 2 meses nos meus 2 serviços. Então, ou seja, nenhum dos meus serviços sobreviveriam. E aqui eu trago algumas sugestões para resolver esse problema, que é um problema de saúde pública, que seria um estudo para atualização dos valores através do reajuste da tabela de remuneração do SUS. Vale salientar que todo o gasto do SUS do Brasil com medicina nuclear corresponde a menos de 0,5% de todo o valor que o SUS gasta em saúde. Então, um aumento significativo para a medicina nuclear não impactaria hoje na balança financeira do país. A conclusão do reator multipropósito brasileiro, que está sendo vislumbrado, a construção no interior de São Paulo, e o quanto antes, isso seria muito importante, porque nós dependemos hoje de importação de insumos naturais internacionais e com guerra, fechamento de espaço aéreo, esse problema Rússia, Estados Unidos, esse problema real geopolítico que hoje nós vivenciamos afeta diretamente o nosso atendimento para com o paciente e a saúde pública em relação à medicina nuclear. Então, a criação do reator multipropósito brasileiro poderia ser uma grande vantagem para a autossuficiência do país. As verbas para a readequação do IPEM. Hoje, o IPEM é o único instituto federal público que produz este material radioativo em larga escala para atender a demanda nacional. Então, é urgente a adequação, tanto física quanto humana, para que o IPEM possa atender às exigências da Anvisa e poder continuar fornecendo esses materiais radioativos sem o perigo da indústria privada passar a ter o monopólio do material radioativo. O que acontece? Antigamente, o IPEM tinha esse monopólio do material radioativo e nós temos que concordar que o monopólio público também não é saudável. Algumas das vezes impede a propagação, a evolução, a atualização
a difusão dos métodos diagnósticos no país. Mas, infelizmente, nós passamos do monopólio público e estamos caminhando para o monopólio privado, devido às altas exigências da Anvisa e os custos operacionais. Então, outra solução seria o quê? A flexibilização da Anvisa e políticas de incentivo para a instalação de novas indústrias de medicina nuclear, de insumos de medicina nuclear, saindo assim do monopólio privado, gerando a livre concorrência e, com isso, uma maior condição de que essas discrepâncias de valores não se tornem reais. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, as farmácias de manipulação, aquela que a gente manda fazer os nossos cremes, manda fazer alguns medicamentos injetáveis, fazemos a maior parte dos medicamentos manipulados para tratamento, né, de saúde, hipertensão, doença coronariana, diabetes. Então, isso a farmácia de manipulação pode fazer. Já por uma resolução da Anvisa, ela não pode produzir mais o liofilizado para a medicina nuclear. É muito importante salientar que quando o IPEM produzia o cold kit ou o liofilizado, a farmácia de manipulação acompanhava um valor muito semelhante. Então, fala-se muito do IPEM ter todo o aparato, toda a proteção legislativa, né, por ser um órgão público, mas as farmácias de manipulação, a indústria privada, né, farmácia de manipulação privada, acompanhava o mesmo valor, o que não justifica, após a saída do IPEM e a proibição da farmácia de manipulação, esse aumento de 350% a 3.500% desses produtos que antes eram produzidos também pelas farmácias de manipulação. Então, é inerente, é importante, é urgente essa flexibilidade da Anvisa, seja para importação dos insumos, seja para retorno da volta da farmácia de manipulação, produzir os cold kits, a flexibilização da legislação, tanto para o IPEM quanto para indústrias privadas terem interesse em se fixar no nosso país, e a redução das taxas. Tem algumas taxas que aumentou em mais de 200%, 300%, outras que nem existiam e foram criadas a partir da criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear. Isso também dificulta e inviabiliza a abertura de novos serviços que poderiam atingir aquela população que está nas áreas mais remotas e de mais difícil acesso às grandes capitais do país, e aí todos teriam realmente acesso ao diagnóstico por medicina nuclear e às terapias que cada vez mais estão se desenvolvendo. Tenho certeza que as colegas vão falar, Lara de cardiologia, desculpa, acho que a Raquel vai falar da parte de FES, e assim nós vamos ver a importância da medicina nuclear e da união de todas nós, mulheres, para conseguirmos resolver esses problemas de saúde pública. Por enquanto, é isso, e eu agradeço. Eu que agradeço, doutora Daniela. Olha, travou o tempo e falou muito bem. Muito importante, né, essa colocação a respeito da questão do fornecimento, né, dos insumos, né, dos radiofármacos para garantia da universalidade de acesso, né, a esse tipo de diagnóstico e terapia também. Me fez pensar, né, que na área de radioterapia existe um projeto no Ministério da Saúde, um projeto de expansão da radioterapia, né, PERSUS, que o governo subsidia a compra dos equipamentos, né, que estão sendo instalados aí por todo o país, exatamente nos vazios assistenciais, né, e fiquei pensando se existiria algo parecido para a medicina nuclear, né, que além do equipamento, né, do detector, do cintilógrafo, né, ainda tem a questão da logística de distribuição dos insumos, né, e essa questão de reajuste, né, isso aí na radioterapia é a mesma coisa, né, eu acho que é uma questão muito importante que tem que ser levantada, e também a questão do público e privado, né, colocou muito bem, né, essa questão de que o público tem seu papel muito importante, né, uma vez que não entra na equação o lucro, né, quando o público está prestando esse tipo de serviço,
mas a gente tem todas, né, questões aí de investimento, né, que a gente também sabe que é uma dificuldade. Bom, agradeço mais uma vez pela sua apresentação. Vamos dar sequência. Deixa eu só ver aqui a próxima, que eu perdi aqui. Bom, a próxima fala vai ser, então, da Flávia, né? Flávia Reis, com o tema controle de qualidade de mamografia e detecção precoce do câncer de mama. Por favor, Flávia, fique à vontade. Vou pedir para a doutora Daniela interromper a apresentação, por favor, para eu colocar a minha. Ok, obrigada. Georgia, está em tela cheia? Tá, perfeito. Ok. Então, boa tarde a todos, né? Reitero meu agradecimento pelo convite para participar deste evento, e é um painel, né, com um tema extremamente relevante, né? Nuclear aplicada à saúde da mulher. E aí, quando a gente fala, né, em saúde da mulher, então quer dizer, são mulheres atuando na área nuclear, cuidando da saúde de outras mulheres. E quando a gente fala em saúde da mulher, logo nos vem à cabeça câncer de mama, né? E quando a gente pensa em câncer de mama, a gente já associa a mamografia para a detecção precoce deste câncer de mama. Mas é qualquer mamografia que a gente consegue enxergar o câncer de mama na fase inicial? Não. A mamografia, ela precisa ser de qualidade, porque o câncer de mama, ele tem as suas sutilezas, ele camufla ali, né, no tecido mamário, dificultando a sua detecção. Então, se não oferecermos às mulheres uma mamografia de qualidade, a gente vai perder esse câncer de mama na fase inicial, em que os tratamentos são menos agressivos, a sobrevida, a qualidade de vida para essa mulher pós o câncer de mama vai ser muito melhor. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nesses 15 minutos. As estatísticas, né, elas mostram aí um aumento no número de câncer de mama. A gente vê aqui, né, nesse gráfico da esquerda, que é uma estimativa, são números estimados de novos cânceres de mama em mulheres no mundo. Então, a gente vê que lá no topo nós temos o câncer de mama, com quase 25% do número total desses cânceres. E um comportamento, né, similar é observado no mundo inteiro e no Brasil também. No entanto, no Brasil, a gente observa também que as taxas de mortalidade, esse é um dado do INCA, as taxas de mortalidade por câncer de mama também permanecem altas, elevadas, né, com tendência sempre para aumentar. Nesse gráfico aqui, a gente observa, né, uma série histórica de mais de 2 décadas, quer dizer, de 2000 até 2022. Então, a gente vê o comportamento da taxa de mortalidade por câncer de mama por regiões e no Brasil, que é essa linha cinza aqui. E o que a gente observa, né, que ao longo desses anos, em que pese todas as políticas públicas aí de rastreamento para a detecção precoce desse câncer, ainda as taxas de mortalidade são elevadas, com tendência a aumentar. A gente vê um leve declínio aqui, né, em 2020, isso atribuído aí à concorrência com a Covid-19, então não é um impacto, né, na queda, na redução da taxa de mortalidade. E por que a gente ainda observa esse comportamento no Brasil? As mulheres têm chegado mais tarde, já têm chegado com câncer de mama num estágio avançado, a mamografia que temos oferecido para essas mulheres, elas têm a qualidade diagnóstica, né? É isso que estamos preocupados, porque uma mamografia sem qualidade, ela acarreta resultados falso positivos, né? Quer dizer, a paciente, ela sofre todo aquele desgaste, a mulher, ela sofre todo aquele desgaste de um resultado de câncer de mama
que é um falso positivo, sem contar que sobrecarrega todo o sistema de saúde, porque essa mulher ela vai ter que dar uma sequência, né, no seu diagnóstico. Os resultados falsos negativos, então, dá uma falsa segurança para a mulher, né? Quem já fez mamografia já sabe o alívio que é a gente pegar o resultado, ver que está tudo ok, que não, né, que o exame não teve nenhuma alteração. E aí a gente fica tranquilo. Só que esses falsos negativos, quer dizer, é uma falsa tranquilidade que dá para a mulher. Isso acarreta diagnósticos tardios, a doença, o câncer, vai ser detectado num estágio muito mais avançado, elevando a mortalidade. Então, nós estamos preocupados em ofertar, muito mais que em ofertar uma mamografia, mas ofertar uma mamografia de qualidade. Aqui são os dados do Parque Tecnológico de Mamógrafos que nós temos aqui no Brasil, né? Um dado bem recente aqui do DataSUS. Então, nós temos mais de 6.000 mamógrafos no país. Destes, mais de 40% estão na região sudeste, e aí nós temos mais de 20% aqui no estado de Minas Gerais, estou falando, né, de Belo Horizonte, e mais de 100 mamógrafos aqui na cidade de Belo Horizonte. Mas muito mais, gente, do que um parque tecnológico, né, gigantesco, nós queremos garantir a qualidade deste parque tecnológico, deste equipamento de mamografia, que vai depender o diagnóstico precoce do câncer de mama. E algumas políticas públicas, a gente já tem algumas políticas públicas em andamento já há alguns anos, sei que já avançamos, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Mas aqui no estado de Minas Gerais, né, um exemplo de uma política pública que a gente tem para garantir a qualidade deste exame de mamografia é o Programa Estadual de Controle da Qualidade em Mamografia aqui do estado de Minas Gerais. Então, esse programa, ele é desenvolvido pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, em parceria com o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Então, essas duas instituições, em uma parceria, elas monitoram a qualidade do equipamento de mamografia que está instalado aqui no estado. Então, os serviços, eles encaminham para a Vigilância Sanitária uma imagem de um objeto de teste, então é um teste de controle da qualidade que a gente faz, o serviço encaminha, essa imagem é analisada e este resultado, né, ele aprova ou reprova aquele equipamento, sendo que o equipamento que não atinge, né, o mínimo ali naquele teste, ele é suspenso temporariamente, ele não pode ficar fazendo mamografia, realizando exames sem a devida qualidade. E essa avaliação, ela é realizada pela Vigilância Sanitária, com apoio técnico do CDTN. E os resultados, eles não ficam circunscritos, né, ao banco de dados da Vigilância Sanitária ou ao banco de dados do CDTN. São informações públicas, né? Esse controle de qualidade, o resultado dele, são informações públicas. Pessoas podem ter acesso a este resultado desta avaliação por meio desse site do Atalanta, né, que é hospedado pelo CDTN. Esse QR Code aqui dá acesso diretamente, né, ao site. Então, essas informações, aquele mamógrafo que foi avaliado, ele está aprovado? Ele estará aqui nessa relação de serviços aprovados. Qual que é a ideia? Que a população, que a sociedade, que as mulheres, antes de fazerem o exame de mamografia, entrem aqui no Atalanta, né, no site Atalanta, e consultem aquela clínica X que está lá no norte de Minas. O mamógrafo dela passou por uma avaliação, ele tem uma qualidade mínima para realizar essa mamografia com qualidade, de forma que ela seja diagnóstica. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Este programa, né, ele é vitrine para o Brasil inteiro. Os outros estados, né, eles veem Minas
avançando, né, como um estado que está avançando no controle de qualidade de mamografia. Mas temos também iniciativas nacionais, o Programa Nacional de Qualidade de Mamografia, que é desenvolvido junto com o INCA, com o CBR, com a Vigilância Sanitária, né, é um programa que ele é nacional, também preocupado em ofertar uma mamografia de qualidade para as mulheres. E é sobre isso, gente, que estamos falando, né? Mamografia de qualidade e detecção precoce do câncer de mama. Quando a gente fala em qualidade de mamografia, não é só o equipamento, né? É o equipamento, é a equipe que está posicionando, é a equipe médica que vai laudar. Todos esses fatores, eles vão contribuir para a qualidade do meu exame. Então, este exame aqui de mamografia de uma mesma paciente, realizada em datas diferentes, né, com 2 anos aí de intervalo de um exame para outro, a gente observa nesta imagem aqui da esquerda, um exame realizado em 2019, com uma qualidade ruim, né, uma qualidade de imagem ruim. A gente vê que o contraste aqui da imagem está baixo, quer dizer, o desempenho do meu equipamento, deste equipamento que fez esse exame, não está adequado. Associada a isso, tivemos um mau posicionamento, porque é nítido que a mama dessa paciente foi cortada, deixando de demonstrar uma porção importante para o médico laudar, e este exame foi laudado. 2 anos depois, essa paciente retorna, né, para realizar a mamografia, foi feita uma nova mamografia dessa paciente, onde verificou-se uma área aqui, que é um carcinoma. Essa paciente possivelmente já tinha, né, esta imagem no exame anterior de 2 anos atrás. Ela ficou 2 anos com um câncer, né, sem ter a devida detecção e sem ter o tratamento. Então, quando nós falamos de mamografia de qualidade, é sobre isso que nós estamos falando. A qualidade da mamografia ela é determinante para a detecção precoce do câncer de mama e, consequentemente, para a redução da mortalidade. O fortalecimento de programas de controle de qualidade é essencial para garantir exames tecnicamente adequados e seguros. E a equidade no acesso ao diagnóstico precoce. Então, o que nós queremos, né? As políticas de controle de qualidade em mamografia buscam a equidade. Ofertar para todas as mulheres, né, do nosso país, estejam no sul, sudeste, onde estiverem, uma mamografia de qualidade que possa detectar precocemente este câncer de mama, tá? Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Estou gostando de ver, vocês estão mantendo o tempo. Bom que a gente vai ter bastante tempo para discussão. Muito treino. Bom, ótima apresentação. Eu vou confessar que eu sinto um orgulho danado, né? E fico muito feliz com a permanência e longevidade, né? Desse programa de qualidade de mamografia, o PEC-Mamo, né? Esse programa, ele já existe aí desde quando eu entrei, né, na vigilância sanitária, né? Eu falei na minha apresentação no início, né, que eu trabalhei, né, nessa mesma função, né, que a Flávia ocupa hoje. Já estive na vigilância sanitária de Minas, trabalhei por quase 10 anos, e lá, 20 anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar lá, esse programa já existia, né, tinha alguns anos de existência, né, então hoje aí tem mais de 20 anos esse programa, né, então eu fico muito feliz, né, dele ter encontrado esse apoio, né, esse reconhecimento, né, esse suporte para ser mantido, né, demonstrando a relevância que esse programa tem para a sociedade, né. Durante esse período, né, o programa, né, vai sempre evoluindo, né, com o apoio do CDTN, que incorpora o programa em projetos de pesquisa, né. Esse projeto já teve financiamento durante, pelo menos desse período, né, que eu tive envolvida, de 2 programas de pesquisa para o SUS, né, de edital PP-SUS, sendo que nesses editais foi assim uma das verbas, né, maiores verbas destinadas a um único projeto, né? Então foi possível realmente construir laboratório, adquirir equipamentos, desenvolver esse sistema Atalanta, né?
Então, assim, realmente eu fico muito satisfeita, né, de ver que ele continua firme, né, sobrevivendo claro, né, com essa importância para a população, né, especificamente para as mulheres, né, que a gente está falando aqui hoje, né, um serviço público de utilidade pública inquestionável, né, então toda mulher quando vai fazer o exame ela pode ter a segurança de que o serviço onde ela está fazendo o exame, ele vai produzir uma imagem de qualidade, né? Já eliminando aí essa dúvida, né? Porque depois disso ainda vem o laudo, né? E toda essa questão. Em relação ao programa do INCA, né? O PQR, não, desculpa, eu estou confundindo com de radioterapia. PQMM, PNQM, PNQM. isso. A diferença é que ele é de adesão voluntária, né? No caso do PEC Mambo não é voluntário, né? É mandatória a participação. O do INCA funciona com adesão voluntária, né? Mas tem um diferencial muito importante porque tem avaliação clínica, né? No PEC Mama avalia-se o equipamento e as imagens de um fantoma. No caso do programa do INCA, também inclui avaliação das imagens clínicas, né? Por exemplo, essa questão do posicionamento, né? Que a Flávia mencionou, e também do laudo do médico, né? Então, muito incrível esse programa. Eu sou suspeita, mas parabéns. Então, vamos dar continuidade, ao tempo que você tinha para falar ainda, ó. Deu tempo até de eu falar. Bom, dando sequência, então, vamos para a doutora Raquel Guimarães, que trará o tema PET Fest, né? E vai abordar a inclusão se a inclusão é necessária nas diretrizes do câncer de mama. Por favor, doutora Raquel, fica à vontade. Tá compartilhando ou não? Não, né? Tá? Tá certinho. Tá sim. Ok. Ok, então agradeço mais uma vez pela possibilidade de estar aqui nessa mesa incrível. E eu acho que esse tema que eu trouxe, né, como eu falei anteriormente, apesar de eu ser radio-oncologista, é um tema que me instiga muito, né? Porque como eu sou chefe da divisão de diagnóstico lá do INCA, tem tido muito debate, né? Parece que essa é a nova vedete dentro da oncologia, o PET-FES. E, ao mesmo tempo, achei muito interessante trazer esse tema aqui nessa mesa, porque ele conversa muito bem com as duas apresentações anteriores, né? Tanto a apresentação da Dani, que fala de sustentabilidade dos serviços de medicina nuclear, como com a apresentação da Flávia, que fala sobre câncer de mama. Né? Então, mulheres, câncer de mama, a mesa nuclear, eu achei que esse tema seria muito bem-vindo, né? Lembrando que quando a gente está falando de câncer de mama, a gente já falou muito bem, já ouvimos, né, muito bem a apresentação anterior, que a gente está diante da doença mais incidente no mundo todo. A gente tem aí, teve uma estimativa de 73 mil casos novos no Brasil por ano para cada ano do triênio de 2023 a 2025, né, de acordo com a estimativa do INCA. E a gente também sabe que é uma doença que tem uma mortalidade muito alta, né? A gente tem aí 18 mil óbitos registrados no ano de 2020 por câncer de mama. Mas, ao mesmo tempo, o câncer de mama, ele é uma doença muito heterogênea. Vou passar aqui o primeiro. Está passando ou não? Não está passando para mim. O que está acontecendo aqui? Não Está passou passando para ainda não. vocês? Deixa Não. tá estranho isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Ah, já sei, que eu tenho que compartilhar a janela, não é isso? É isso. Você está Pronto, com acho que duas agora vai, telas? gente. Tô. Então é isso. Por isso que não estava funcionando. Agora está melhor, né? Então vamos ver, lá. Agora está indo. Foi? Não. Você tem que compartilhar a tela, então, porque não está indo, não. Agora foi. Isso, foi. Perfeito. Beleza. Então tá, desculpa, gente. Então, como eu estava falando, o câncer de mama, ele é uma doença extremamente heterogênea. Então, quando a gente atende uma paciente com câncer de mama, até para a gente definir qual é o melhor tratamento para ela, existem fatores moleculares, fatores biológicos, que vão dizer para a gente qual é o tratamento que a gente deve fazer.
A gente muitas vezes não sabe, dependendo do estadiamento da doença, se ela vai ser candidata a uma quimioterapia, uma radioterapia, e vem a questão também da hormonioterapia, né? O câncer de mama, ele pode ter um subtipo que ele tem receptores para estrogênio positivo. E esse tipo de subtipo de câncer de mama, ele vai responder muito bem aos tratamentos com hormonioterapia, né? E, ao mesmo tempo, o câncer de mama é uma doença que tem uma heterogeneidade intratumoral. Então, nas pacientes metastáticas, às vezes, as diversas metástases que essa paciente tem pode ter expressões diferentes do receptor de estrogênio. E a gente precisa ter essa informação, e é interessante a gente ter essa informação sem a necessidade de fazer uma biópsia desses tumores, que às vezes a gente está falando de pacientes metastáticas, são pacientes mais frágeis e que é difícil, né, a gente conseguir abordar de forma invasiva essas diversas metástases para saber se o tratamento com hormonioterapia é um tratamento adequado. Então, o PET-FES nada mais é do que uma técnica de imagem molecular que ela vai avaliar a expressão do receptor de estrogênio nesses tecidos tumorais, né, falando de câncer de mama. O PET-FES, ele teve os primeiros estudos em 1988, é uma técnica relativamente nova, mas ela ainda não é amplamente utilizada, porque ainda existe muita resistência ao seu uso, tanto pelo seu alto custo, como pelo fato de os estudos que utilizam PET-FES ainda têm os resultados relativamente imaturos. Mas ele tem ganhado muito espaço na oncologia, principalmente nesses casos de câncer de mama com perfil hormonodependente. Existem outras situações, câncer de ovário, que também pode ser utilizado, mas no câncer de mama, ele realmente tem o seu maior papel. Então, ele pode permitir que a gente faça tratamentos menos invasivos, né? Na verdade, diagnósticos menos invasivos, diminuindo os riscos e também diminuindo os custos. E ajudando a gente na seleção do tratamento hormonal, evitando gastos, então, com tratamentos ineficazes. Aquelas várias linhas de quimioterapia, elas podem ser minimizadas quando a gente sabe exatamente se a paciente vai responder ao hormônio. Então, está indicado para essa decisão da terapia hormonal, para detectar essa heterogeneidade tumoral, principalmente em pacientes metastáticos, e também para avaliar a resposta, né? Então, a gente tendo um instrumento para avaliar a resposta, pode ter sido feito um tratamento, isso é de grande validade. Mas existem as controvérsias, né? Como eu falei, a disponibilidade do PET-FES, ela é muito limitada. Como toda tecnologia nova que surge, para a gente conseguir fazer a aprovação, né, de uma nova tecnologia, você precisa passar por várias etapas, e a gente está falando aí de um Brasil que tem 2 sistemas de saúde que são abissais, na verdade, né? Então, para você, por exemplo, conseguir a incorporação no SUS, você precisa ter aprovação pela Conitec, que é um órgão que é muito criterioso, né, nessa aprovação. E mesmo tendo a aprovação da Conitec, para conseguir a disponibilidade realmente, é mais difícil ainda conseguir o acesso, né, que foi muito bem falado pela palestra da Dani. Né? Então, existem poucos centros no Brasil que produzem esse radiotraçador, ele tem uma meia-vida curta, exigindo uma produção próxima do local onde ele vai ser utilizado. Né? Então, falta essa incorporação de diretrizes nacionais, nem mesmo nos planos de saúde, isso não está totalmente incorporado, porque ainda não foi liberado pela ANS, então dificulta o uso clínico de rotina. E existem poucos estudos, né, aqui no Brasil principalmente, que apoiam a sua utilidade. Lá no INCA, a gente tem alguns pouquíssimos kits que foram doados e que a gente conseguiu fazer alguns estudos pela pesquisa, né, já que a gente está falando do Instituto de Oncologia, mas esses estudos ainda estão muito incipientes, eles não são estudos em larga escala que possam justamente comprovar essa validade, essa viabilidade, melhor dizendo, em termos econômicos, né? Será que esse realmente é uma tecnologia que vai ter impacto, né? Que ela vai ter uma efetividade em termos de saúde pública, considerando o contexto da doença metastática? Então, isso é muito questionado. E, além disso, existe o PET-FDG, né? Que é o PET que é mais amplamente utilizado, apesar de a gente também estar falando de uma tecnologia que não é amplamente disponível, mas que ele, de certa forma, compete, né, com o PET-FES. Embora o PET-FDG ele forneça
informações diferentes do PET-FES, né? O PET-FDG, ele vai mostrar as áreas onde existe metástase, mas o PET-FES, ele vai dar essa informação relacionada ao perfil hormonal dessas metástases, como eu falei, né? E ele também vai dar informações relacionadas ao tratamento com hormonioterapia, que é um tratamento relativamente barato comparado aos tratamentos com os quimioterápicos ou com a imunoterapia, e que muitas vezes não é feito porque a gente não tem real noção da dimensão da sua efetividade do tratamento com hormonioterapia. E o preço estimado no setor privado brasileiro é entre 5 mil a 10 mil por exame, né? E esse custo elevado, a Dani depois pode falar melhor sobre isso, porque existe a necessidade do equipamento de PET-CT, obviamente, existe a necessidade do ciclotron para a produção do radiofármaco e uma equipe técnica especializada. Como é uma técnica relativamente nova, a gente tem dados que na França foi o primeiro país onde foi aprovado, foi no ano de 2016 e nos Estados Unidos foi no ano de 2020, ainda existe pouca formação dos especialistas nessa área, né? Então, ele é raramente coberto pelos planos de saúde, mas esse custo-efetividade é um tema de muito estudo no Brasil, né? Então, essa validação econômica nacional, essa incorporação regulatória, precisa ainda ser muito estudada e muito debatida, né? Nós, como profissionais da área, a gente precisa participar dessas decisões, né? Muitas vezes essas decisões, elas ficam na mão dos gestores, que são pessoas que não estão completamente familiarizadas com a utilidade da técnica, não sabem realmente os resultados de eficácia. Então, a gente precisa participar mais dessas decisões. Então, ela é uma ferramenta promissora para essa personalização do tratamento, e essa personalização é um tema que a gente tem falado muito em oncologia, né? A gente fala muito tanto em quimioterapia como em radioterapia, nos diversos tratamentos, em não tratar nem a mais nem a menos, tratar certo, né? Muitas vezes a gente faz tratamentos desnecessários para os pacientes, gerando custo, gerando idas desnecessárias aos centros de tratamento, considerando essa dificuldade, né, que a gente tem de atender toda a população e que 85% da nossa população depende do SUS, então a gente precisa direcionar melhor os nossos recursos, né? Então, esse uso atualmente ainda está restrito a centros de pesquisas ou aqueles centros que têm capacidade tecnológica, e a gente precisa discutir melhor, né, esses estudos de custo-efetividade, essa incorporação a diretrizes clínicas, o quanto que isso vai impactar, considerando que a nossa população está envelhecendo. Foi falado na aula anterior, né, que o número de casos de câncer de mama tem aumentado, então a gente precisa desse apoio regulatório financeiro, até mesmo para as pesquisas futuras que sejam feitas. Então é isso, queria agradecer aqui a minha participação, me deixar à disposição, esse é o meu contato, se quiserem falar mais sobre o tema ou se quiserem algum estudo dentro do INCA. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Gente, vocês estão arrasando o tempo, hein? Estou gostando de ver. Tem hora que eu esqueço até de conferir o tempo aqui, para falar a verdade. Bom, incrível sua apresentação, Raquel. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né, dessa modalidade de diagnóstico. É, e essa questão da personalização, né, em medicina em geral, né, que a gente deveria caminhar sempre para isso, né? A gente, eu que trabalho nessa área já há alguns bons anos, né, já vi, né, muita coisa, desde o tratamento em radioterapia, né, que não tinha nem bloco específico, né, para o paciente, eram blocos padrão. E hoje a gente tem multilâminas, né, que colima ali né, a radiação da maneira mais precisa, ótima, né? Enfim, para minimizar efeitos colaterais, para aumentar a eficácia do tratamento, né? Então, na medicina nuclear não vai ser diferente, né? E, assim, pela sua fala, a percepção que eu tive, né, é que tudo passa nesse assunto, né? Tudo muito incipiente, né? Então passa muito pela questão da pesquisa, né, também, né? E a gente é sabido, né, que é uma evidência da ausência de mulheres em ensaios clínicos, né? Então, assim, a Aniceia tocou nesse assunto ontem, né, de que quem desenhava, né,
absorventes que são usados só por mulheres eram homens, né? Então, qual que é o sentido disso, né? Não faz o menor sentido. E também mulheres em posição de liderança, né? Porque são as tomadoras de decisão, né? Que entra aí nessa questão que se mencionou no final, né? A questão do apoio regulatório e financeiro, né? Que passa necessariamente pela alta gestão, né? De todas as organizações, né? Então, se não existem mulheres nessas posições, né? A gente vai continuar tendo muita dificuldade, de sair desse lugar, né? Muito obrigada, Raquel. A gente, então, vai passar para a última painelista, a doutora Lara. Doutora Lara está por aí? Ah, tá sim. Tô aqui, tô Ótimo. aqui. Que bom. Bom, então vamos lá. A doutora Lara Caldeira vai trazer o tema Carrega. doença isquêmica do coração em mulheres, o olhar necessário e o papel da tecnologia nuclear no diagnóstico, avaliação funcional e estratificação de risco. Fique à vontade, doutora Lara. Isso, boa tarde. Então, estão vendo aí a minha tela, né? Bem, então, Sim, tá perfeito. isso, ok. Então, eu vou falar da doença isquêmica do coração em mulheres e por que que é importante a gente falar desse assunto numa conferência como essa? Porque a doença cardiovascular, ela permanece como a principal causa de morte entre as mulheres no mundo todo, superando muito, né, inclusive o câncer de mama, o de ovário, de útero. E, no entanto, o seu reconhecimento, ele permanece, o diagnóstico e, por conseguinte, né, o tratamento, enfrentam importantes desafios, porque existem muitas diferenças fisiopatológicas, hormonais, clínicas e sociais com relação aos homens. Então, não está passando. Peraí. Ih, meu Deus. Aí. Então, existem diferenças relevantes da doença isquêmica nas mulheres em relação aos homens. Então, as mulheres, elas apresentam quadros clínicos atípicos com maior frequência. Então, a principal manifestação da doença cardíaca na mulher, a doença isquêmica, é a dor. Mas é uma dor um pouco diferente da dor do homem. O homem geralmente é uma dor intensa, em aperto, desencadeada pelo estresse físico, né, irradiada às vezes para o braço esquerdo, para as costas. Na mulher, o deflagrador da dor geralmente é o estresse emocional, são as situações emocionais que deflagram o sintoma na mulher. E às vezes ela fala que é só uma pressão, um desconforto, às vezes uma dor interescapular, uma dor na mandíbula, uma sensação de fadiga, um cansaço desproporcional. Então, são sintomas que ela própria, muitas vezes, explica, e isso faz com que ela não procure atendimento, ela acha que ela está preocupada com a casa, com os filhos, com o marido, com o trabalho, ela própria não valoriza o sintoma como sendo possível ser cardiológico, e quando ela procura, o próprio colega que muitas vezes atende não consegue visualizar que isso possa ser uma doença cardíaca e acha que pode ser emocional. E quantas mulheres não recebem um sedativo, falam que está estressada, que é uma crise nervosa e mandam essas mulheres para casa. Então, por conta disso, o diagnóstico acaba sendo tardio e essa mulher chega mais tarde, com uma doença mais avançada, muitas vezes não chegam com vida para o diagnóstico, né? Uma outra coisa importante é que a doença ocorre na mulher mais tardiamente do que nos homens. Geralmente, a doença cardiovascular se manifesta após a menopausa, onde diminui, então, a proteção estrogênica da mulher. Então, a doença se manifesta mais tardiamente do que nos homens, né? E quando se manifesta, ela tende a ser mais grave do que nos homens. A mortalidade da mulher na doença cardiovascular, no infarto, é maior do que a mortalidade do homem. Os fatores de risco também são diferentes. As mulheres têm fatores de risco tradicionais, que depois eu vou falar aqui, ó. Então, temos fatores de risco tradicionais, que são os bem estabelecidos, todos conhecem: pressão alta, colesterol, diabetes, né, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Entretanto, o peso
desses fatores de risco sobre a mulher são maiores, entendeu? Então, a hipertensão é mais grave na mulher, a dislipidemia é maior, a diabetes, ela tem um risco 40% maior de desenvolver doença cardiovascular na mulher do que no homem. O impacto do tabagismo e do desenvolvimento de doenças trombóticas na mulher é maior do que o impacto desse tabagismo nos homens. Então, a mulher, quando tem, ela tem mais grave. E, além disso, nós temos os fatores de risco específicos que muitas vezes não são valorizados. A história ginecológica é essencial para o desenvolvimento, para o risco, né, da doença cardiovascular. Então, a mulher que tem menopausa prematura, ela tem mais risco de desenvolver doença cardiovascular ao longo do tempo. Por quê? Porque ela perde a proteção do estrógeno mais precocemente. Então, quando a mulher tem a menopausa antes dos 45 ou antes dos 40, isso faz com que ela tenha mais isso, inclusive na paciente oncológica que tem câncer de mama e acaba entrando na menopausa precocemente, isso aumenta muito o risco cardiovascular dela, porque ela não tem mais o estrogênio, né? Pacientes que durante a gestação têm diabetes, tem hipertensão. A hipertensão durante a gravidez, a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, duplica o risco cardiovascular da mulher nos anos subsequentes. E mesmo que ela deixe de ser hipertensa, tem hipertensão na gravidez e deixe de ser hipertensa, lá na frente ela tem mais risco de desenvolver. Isso se arrasta, né? Parto prematuro, síndrome de ovários policísticos também aumenta o risco cardiovascular. E tem os fatores também subreconhecidos, ou seja, pacientes com depressão, ansiedade, pacientes com abuso sexual e violência doméstica, privação socioeconômica, baixa educação em saúde, né, que faz com que ela também não reconheça mesmo, né, os sintomas, e discriminação no trabalho, tudo isso faz com que ela tenha esse maior índice, né, esse maior incidência de doença cardiovascular. E onde entra, então, a medicina nuclear nesse contexto todo, né, das mulheres? A cintilografia de perfusão miocárdica é o exame de imagem não invasivo mais utilizado na cardiologia no mundo todo, né? Então, no mesmo exame, eu consigo fazer a avaliação da perfusão relativa das paredes do ventrículo esquerdo, consigo quantificar esse déficit perfusional em porcentagem do ventrículo esquerdo, consigo fazer avaliação da função ventricular, tanto em repouso quanto após o estresse, avaliação da função global, da contratilidade segmentar. E, então, a cintilografia ela permite não só a avaliação diagnóstica, mas principalmente a estratificação de risco da doença cardiovascular em mulheres e homens, né? Trazendo quais são as consequências funcionais da doença isquêmica cardíaca com informações qualitativas e quantitativas, como eu expliquei, e tudo isso ajuda muito no processo de decisão. Uma outra coisa muito importante é que a medicina nuclear ela consegue avaliar com qualidade, de forma eficaz, praticamente todos os pacientes, independente da presença de obesidade, mesmo que mórbida, da presença de arritmias, da presença de disfunção ou insuficiência renal, da presença de doença pulmonar, de dispositivos intracardíacos e presença de marca-passo e janela acústica ruim ao ecocardiograma, por mamas volumosas, por obesidade. Então, são situações essas que podem ser muito desafiadoras para técnicas alternativas de investigação da doença. E uma outra coisa muito interessante é que, para fazer a avaliação com a cintilografia, eu preciso fazer a avaliação em repouso e após o estresse, né? E esse estresse, em havendo condições, sempre deve ser feito com o teste ergométrico, é o jeito mais fisiológico, traz informações prognósticas importantes para nós cardiologistas, médicos nucleares que fazem cardiologia, mas como eu disse, como a doença se manifesta geralmente na mulher mais idosa, existem outras circunstâncias que fazem com que ela não seja hábil a realizar um teste ergométrico adequado, como artropatia, problema de coluna, obesidade, a própria idade, faz com que ela não tenha um bom desempenho. Então, o teste ergométrico acaba não sendo, muitas vezes, uma boa maneira de estressar e, por conseguinte, o teste puro, sem ser associado à imagem, acaba não sendo adequado para avaliar essas mulheres. Então, a gente tem a possibilidade daí de fazer, então, o estresse farmacológico com a mesma sensibilidade e especificidade do que a esteira. A esteira, ela
é importante, em tendo condições de fazer um teste adequado, e adequado significa caminhar de 8 a 12 minutos, atingir a frequência cardíaca determinada, quer dizer, o teste tem que ser bem executado, aí sim ele é muito, muito valioso e agrega realmente informação prognóstica às imagens que a gente está realizando na cintilografia. Então, a cintilografia ela tem um valor prognóstico excelente, incluindo mulheres idosas de diversos subconjuntos raciais e étnicos. Então, o valor preditivo negativo de uma cintilografia é de 99%, igual a dos homens, semelhante a dos homens. O que significa isso? Significa que quando eu faço uma cintilografia bem executada, e essa cintilografia é negativa, é normal, a chance da paciente ter um evento significativo, evento cardiovascular maior, é menor do que 1% ao ano. Em contrapartida, quando eu tenho uma cintilografia alterada, aumenta muito a mortalidade, a incidência de evento cardiovascular maior nessas mulheres. E quando as informações devem ser sempre que possível, as imagens de perfusão devem ser associadas à avaliação da função ventricular esquerda, e quando nós temos as duas coisas alteradas, quer dizer, déficit de perfusão, isquemia, com disfunção ventricular, vejam a quantidade, né, como aumenta, como piora muito o prognóstico dessas mulheres. Então, alteração de perfusão com disfunção ventricular, mortalidade altíssima, quando tem isquemia maior do que 10%. Então, esse é o nosso grande ponto de corte, né? Isquemias acima de 10% pela quantificação, fazem com dessas pacientes alto risco cardiovascular, ou seja, eu tenho que abordar essa mulher de uma maneira a evitar esse desfecho. Então, por tudo isso que eu disse até agora, a cintilografia ocupa há quase 2 décadas indicação classe 1, indicação classe 1, né, tanto no diagnóstico quanto na estratificação de risco pelas principais diretrizes nacionais e internacionais. Essa é uma diretriz específica para mulher, falando de mulher de risco intermediário alto, que é hábil, né, com eletrointerpretável hábil, se exercitar aqui a cintilografia indicação classe 1, nível de evidência B. E isso se mantém no última diretriz europeia, que é publicada recentemente, onde a cintilografia ela mantém o seu posicionamento tanto no diagnóstico quanto na estratificação de risco, com a estimativa de evento cardiovascular maior, se mantém como indicação classe 1. Então, para terminar, e não extrapolar meu tempo, diretrizes nacionais e internacionais respaldam o uso da cintilografia na avaliação diagnóstica e prognóstica da doença isquêmica nas mulheres. Ela pode ser realizada em todas as pacientes, independente da função renal, presença de arritmias, obesidade, dispositivos intracardíacos ou capacidade de realizar um teste ergométrico adequado. Em mulheres sintomáticas com probabilidade intermediária a alta de doença coronariana, uma cintilografia normal está associada a um baixo risco de eventos cardiovasculares. Em contrapartida, alterações perfusionais moderadas a acentuadas estão associadas a um elevado risco de eventos, principalmente se associadas à disfunção ventricular. E a medicina nuclear, então, tem um papel fundamental e custo-efetivo na avaliação da doença isquêmica cardíaca nas mulheres, promovendo qualidade e equidade no cuidado ao reconhecer as suas especificidades clínicas. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Lara. É mais uma apresentação incrível, né? Muito importante trazer este tema. Eu confesso que, estando ligada, né, à radioproteção ligada à medicina, mas na área de mamografia e radioterapia, né, eu desconhecia o tamanho do impacto das doenças cardiovasculares na saúde da mulher. Então, é muito importante trazer isso aqui. Tem uma plateia aí, né, que todo mundo, desde ontem, a gente está participando, com várias moderadoras e painelistas 40 mais, então também um assunto, né, muito interessante que acredito que muitas, né, também desconheciam. E quando a doutora Lara traz a informação, né, de que nas mulheres os fatores de risco são diferentes, os sintomas são diferentes, né,
alguma coisa? Ah, que tanto os sintomas quanto os fatores de riscos nas mulheres, né, são distintos, né, daqueles que ocorrem nos homens, e que muitas vezes a doença não é reconhecida, não é identificada adequadamente, né? Então, indica mais uma vez, né, essa questão do problema da preponderância de homens conduzindo pesquisas, né, ocupando os espaços de decisão, e também, né, a ausência de mulheres, ausência ou menor presença, né, de mulheres em ensaios clínicos. E também a questão trazida pela doutora Daniela, que é a questão ah, da própria cobertura, né, do SUS e remuneração, né, pelo Sistema Único de Saúde, né, todas essas questões aí. Bom, gente, vocês foram incríveis. Eu vou agora abrir a, o áudio aqui, vou abrir para perguntas. Estou vendo que já tem gente com mão levantada. Carol, por favor, fique à vontade. Sim, sou eu. Muito obrigada a todas as painelistas pela apresentação de vocês. Essa conferência, né, a gente sabe que tem o objetivo de discutir os problemas e soluções para possíveis, né, e futuras políticas públicas, mas desde ontem está sendo uma grande aula, então, assim, eu estou aprendendo muito e acho que todas as pessoas, a devolutiva também está sendo muito positiva, então, muito obrigada. A minha pergunta é que em junho desse ano, foi publicado que para ampliar a capacidade de atendimento especializado e reduzir o tempo de espera dos pacientes do SUS, esses pacientes eles poderão realizar consultas, exames e cirurgias em hospitais privados e filantrópicos. E aí eu gostaria de saber se tem a possibilidade desses pacientes que estão em tratamento oncológico utilizarem esse tipo de sistema, ou se já estão em vias para poder, esses pacientes, porque a gente sabe que paciente todo o tratamento ele é muito caro. Então, eu queria saber se já existe essa possibilidade ou se já estão em vias de ter essa possibilidade desses pacientes que estão em filas poderem utilizar dessa nova parceria, né, entre o sistema público e o privado. Posso falar? Obrigada, Carol, pela pergunta. Essa pergunta é ótima, que é uma coisa que angustia muito a gente, né? Acesso, e é uma coisa que eu estudo muito, estudei no meu doutorado, e a gente tem um Brasil que é totalmente desigual. E o atendimento oncológico, ele não chega igual nas diversas regiões do nosso país. É por isso que a gente divide o país em macro-regiões quando a gente fala de atendimento oncológico. O que se faz é cada vez mais tentar parcerias público-privadas. Não é simplesmente você é do SUS, você pode ir no serviço privado e você vai conseguir atendimento. Mas existem algumas parcerias públicos-privadas. Os hospitais, eles oferecem parte do seu atendimento para atender pacientes do SUS, mas isso é combinado previamente, são unidades credenciadas que podem fazer esse tipo de atendimento tanto em oncologia como em radioterapia, enfim, justamente para suprir esses vazios assistenciais que existem no nosso país. Então, existe sim essa possibilidade de parcerias público-privada, que a gente cada vez mais tem perseguido, né, para minimizar esse problema da falta de acesso. E é isso. Então, é uma coisa que existe, mas é totalmente regulamentada e existem alguns centros específicos que fazem esse tipo de programa. Obrigada, Raquel. Eu vou aproveitar que ninguém levantou a mão ainda para eu fazer uma pergunta. Que eu confesso que eu queria ter incluído nessa mesa, né, esse assunto, mas eu vou aproveitar, né, que tem especialistas aqui, né, de todas as áreas, para ponderarem sobre essa questão, que é sobre, né, a doutora Lara, cardiologista, né, a doutora Raquel, que é radioterapeuta, radiooncologista, talvez possam responder ou comentar.
é a questão do tratamento de mama, né, de radioterapia das mamas em mulheres, e o impacto disso na saúde cardiovascular. Muito boa pergunta, Georgia. Obrigada, adorei. Essa é uma preocupação frequente em radioterapia torácica, principalmente quando a gente trata mama, né? Depende muito da dose que você está fazendo de radioterapia para o paciente e da técnica que a gente está usando, se é uma técnica mais moderna ou se é uma técnica mais obsoleta. As técnicas mais modernas de radioterapia, elas têm por objetivo reduzir a dose nos órgãos de risco. Então, a gente dispõe, né, de modos, né, de ter informação sobre a dose que está chegando no coração e em áreas específicas, principalmente na descendente anterior, que é uma área que preocupa muito a gente, por conta do risco de doença isquêmica. Então, a gente tem muita informação dos algoritmos dos aparelhos de radioterapia, e isso faz com que a gente autorize ou não o paciente seja tratado daquela maneira. Ou seja, se a gente vê no planejamento que a dose está muito alta, a gente troca o planejamento até que aquilo fique, aquela dose possa ser respeitada naquele órgão de risco. Mas ainda assim, com as técnicas de hipofracionamento, principalmente, né, que a gente usa uma dose mais alta por sessão de radioterapia, que é até uma maneira de melhorar o acesso aos serviços de radioterapia. A gente fazer o tratamento com menos sessões de radioterapia. Mas quando a gente diminui o número de sessões, a gente aumenta a dose por sessão. E isso pode resultar no impacto maior na toxicidade cardíaca. A gente precisa acompanhar esses pacientes no longo prazo, porque a maioria das toxicidades cardíacas relacionadas à radiação são no longo prazo. A gente precisa acompanhar, a gente precisa muito da doutora Lara para fazer os exames, para ver se existe alguma chance do paciente desenvolver alguma toxicidade isquêmica. Aí eu vou deixar ela falar um pouco sobre isso, se ela tem alguma experiência, acompanhar esses pacientes de radioterapia, mas é isso. Isso aí, perfeito, perfeito. Então, assim, são duas coisas que eu queria até. Então, existe esse cuidado hoje na dose, na mama esquerda, né? Principalmente, mas outros tumores, como linfomas e tumores mediastinais, que têm a irradiação do tórax. E então é muito importante esse segmento, e o que a Raquel falou é a longo prazo, mas nós temos que lembrar que hoje nós estamos pegando o pessoal que há 20 anos irradiou essas mamas e não havia essa consciência, porque hoje nós temos uma especialidade até na cardiologia, que é a cardio-oncologia, quer dizer, com o avanço do tratamento oncológico, esse grupo de pacientes oncológicos estão vivendo, estão sobrevivendo, e a gente está pegando agora as alterações referentes ao tratamento do câncer. Então, ele está chegando a doença cardiovascular decorrente da cardiotoxicidade da químio e da doença aterosclerótica acelerada da irradiação, principalmente em cima da DA. Então, nasceu essa especialidade que é a cardio-oncologia, que justamente acompanha isso. Então, hoje nós estamos recebendo as pacientes que, então, quando chega aqui para mim, por exemplo, fazer uma cintilografia, e a história, mais uma vez, ginecológica dela, e fala, não, tive câncer de mama esquerda, eu já tenho que ter atenção que ela pode estar tendo uma doença cardiovascular em decorrência de uma rádio que ela fez lá atrás. Então, muito importante essa classificação. A gente pega agora, e agora nós temos uma preocupação futura que nem sempre é possível evitar, então temos que estar sempre atento mesmo, como fator de risco também. E esse tratamento multidisciplinar é muito importante, né? Desculpa, só para lembrar, né, dessa importância da multidisciplinaridade. E do segmento, né, da paciente, né, porque também tem uma dificuldade, né, a paciente tem que voltar, né, tem essa questão também, né, da paciente que concluiu o tratamento, mas não segue, né, no acompanhamento, ou enfim, qualquer outro motivo que não tem continuidade, né, nesse acompanhamento. Eu vou abrir a pergunta para a Carmen, eu não estava vendo aqui que tem, ela já estava com a mão levantada. Carmen Bueno, por favor, pode abrir seu microfone. Abrir. Bom, na verdade, eu pedi a palavra, em primeiro lugar, que foi uma aula, eu adorei a apresentação de todas,
E eu queria parabenizar a doutora Dani, que ela levantou um aspecto bastante importante, e que foi o reconhecimento ao serviço de fornecimento de radiofármacos pela equipe de radiofarmácia do IPEM, e a importância que esse fornecimento tem para o SUS. Eu ampliaria um pouquinho mais essa colocação, que eu vejo importante em relação a todas as falas, a igualdade socioeconômica. Nós estamos falando da saúde da mulher. Então, quando nós temos, inclusive agora, a produção do reator brasileiro multipropósito, que vai, obviamente, uma ferramenta importante para a geração dos radiofármacos e a sua contribuição para a medicina nuclear, né? Mas que nesse aspecto, ela trouxe um dado novo que eu, como pesquisadora, não conhecia, que é o aumento significativo dos custos quando isso é privatizado, que varia de 350% a 3.500%, se eu estiver enganada, por favor, a doutora Dani pode me corrigir, mas que vejo essa participação, vejo com bons olhos, a coexistência entre, não quero um monopólio estatal, mas que ele representa um fator muito importante para a igualdade socioeconômica das mulheres, isso é a mais pura verdade. Então, nós também temos que ter esta bandeira de garantias, porque o que eu ouvi me encanta, e nós sabemos que a partir de um determinado ponto, o SUS não é totalmente aberto, não atende totalmente todas as mulheres. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas o que é fundamental, o que é essencial, é a base do tratamento, no caso da medicina nuclear, que seja amplo, geral e restrito. Então, isso entra também numa bandeira de igualdade da saúde da mulher, para impedir que diferenças socioeconômicas e regionais afetem ou comprometam essa igualdade. Então, eu parabenizo a todos, e, no caso, em nome da doutora Dani, porque levantou um problema muito sensível, e eu sou uma pesquisadora do IPEM, e vejo que temos profissionais. Para vocês terem uma ideia, quem começou a radiofarmácia no Brasil foi a doutora Constança Pagano, aqui do IPEM. Então, é uma mulher que, em 1960, por aí, deu início a essa linha que é essencial para a saúde pública. Então, é isso, mas vocês estão de parabéns, eu estou adorando a programação e aprendi muito com vocês. Foi um prazer muito grande acompanhá-las aqui. Boa tarde para vocês. Obrigada, Carmen, pela referência. E realmente eu acho que a mulher sempre fez a história na medicina nuclear, né? Nós, antes de doutora Constância, nós tivemos Marie Curie e atualmente temos a Isolda no IPEM. Então, nós mulheres sempre estamos em alguma posição estratégica que faz a diferença. Então, eu acho muito importante esse equilíbrio socioeconômico para as mulheres, sim, para que todas tenham acesso, e essa foi uma briga que eu tive problemas até dentro da medicina nuclear, porque bati de frente com muita gente, e acredito que se nós não nos unirmos, se todas as mulheres, aliás, toda a população, mas entre nós, mulheres, não fortalecemos os serviços públicos, né, essas instituições públicas, estaremos defasadas a essa grande discrepância mesmo de acesso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito bem colocado, Carmen. Assim, era o que eu gostaria de falar, né? Mas você, com muito mais propriedade do que eu, né, falou muito bem. É o mesmo pensamento que eu tenho. Bom, eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Já são 14h28. Eu vou, bom, primeiro, né, agradecer vocês, mulheres incríveis. A gente está aqui desde ontem, maravilhada, né, com essa experiência. Está todo mundo muito feliz, né, com o resultado de tudo. Eu vou passar a palavra para vocês, fazerem uma breve consideração final e para a gente, então, fazer um encerramento, tá? Vou começar por ordem alfabética. Doutora Dani, por favor.
Eu, novamente, acabei falando, né, o final, mas tenho muito a agradecer. Acho que o IN Brasil é um grupo fenomenal. Há mais ou menos 1 ano e meio eu estou nesse grupo. Quando estava na sociedade, não, uma apresentação que SBPC. teve isso, de pesquisas clínicas, e pesquisa e ciência, né? E conheci mulheres fenomenais, aprendi muito com vocês, e vejo que, assim, às vezes a gente dentro da nossa casinha, que era medicina nuclear, eu, Lara, Elba, é um grupo muito inteirado, né, bem preocupado, a gente viu que vocês têm, assim, vários subgrupos e todo mundo muito preocupado com a saúde, com o desenvolvimento, com pesquisa. Então, eu acho que esse é o caminho. E é o que eu sempre falo, a união faz a força, e o IN conseguiu nos unir para conseguir, não só para a medicina nuclear, mas para toda a área nuclear, essas posições de destaques, para que nós possamos trazer para a população, que é quem mais precisa dessa nossa união. Obrigada por poder participar e me unir a vocês. A gente que agradece. Vamos para a próxima. Por favor, Flávia. Agradeço também, né, pela oportunidade, parabenizo a todos pelo evento, ao IN, às colegas aqui deste painel. De fato, né, nós mulheres nos unirmos, né, em prol da nossa valorização, da nossa inserção no mercado. A gente faz muito, né, a gente faz muito e nem sempre somos vistas, mas não é por isso que deixamos de fazer, né? Eu acho que é aí que está a nossa força, a nossa grandiosidade, e somos muito corajosas, né? Muito corajosas, a gente não tem medo, os empecilhos chegam, os desafios chegam, e a gente vai passando por eles, e isso, né, é algo que eu acho que é muito nosso, é muito da mulher, não é desmerecendo os homens de forma alguma, mas eu acho que assim, a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa vontade de fazer dar certo, e quando a gente vai para a saúde pública, né, parece que a gente se empodera mais, a gente vira assim, viramos leoas mesmo, para defender a saúde pública, a gente não mede esforços para isso, e eu acho que é isso, né? Foram falados diversos problemas, mas também a gente está avançando, e a nossa vontade de fazer dar certo é que vai fazer com que a saúde pública nesse país vá para frente e que, de fato, exista equidade, universalização no atendimento. É nisso que eu acredito e muito obrigada por permitir, né, que eu dividisse esse momento com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flávia. Né, eu vi da área de saúde pública, fui formada profissionalmente, né, nessa área e também sou fã. Doutora Lara, por favor, suas palavras finais. Isso, então, faço minhas palavras da Flávia e da Dani, que me antecederam. É uma oportunidade fantástica, agradeço e parabenizo a WIN pela oportunidade. Acho que é a união realmente que faz que a gente mostre cada vez mais o nosso papel, não só na saúde, no trabalho, mas na doença, né? Que deixemos de ser mal interpretadas. Uma coisa que eu queria pontuar é isso: a mulher ela é mal analisada, ela é mal interpretada, mal ouvida, e quantas mulheres não vão com pronto-socorro com dor no peito e são taxadas literalmente: a senhora está estressada, minha senhora, a senhora está... E dão sedativo e mandam embora, e isso diminui a autoestima dessa mulher, a qualidade de vida, isso faz né, incapacidades ao trabalho, em casa, todo mundo começando a achar e olhar torto, e essa mulher está doente. Então, nós somos leoas mesmo, nós somos diferentes, nós damos conta de... Um homem não faz o que a gente faz, de cuidar do trabalho, da família, e quando fazemos bem feito, fazemos com amor, com dedicação, com empenho. Então, eu acho que esse movimento da WIN, e nós mulheres que estamos aí realmente dominando, né? Está dominando a mulher na cardiologia hoje, em várias frentes aí,
a medicina, as empresas, e ainda somos desiguais, né? O mesmo cargo, a mulher recebe menos, tem que mostrar muita competência para ser valorizada. Se é bonita é porque é bonita, se é feia é porque é feia. Então, assim, sempre tem um por trás. Eu acho que está na nossa mão, nessa nossa união, nessa oportunidade, mostrar, né, quem realmente nós somos, a capacidade que nós temos. E muito obrigada, estou muito honrada de participar desse encontro, muito mesmo. A honra é nossa, doutora Lara. E, por favor, Raquel, a sua vez de encerrar. Isso, antes que corte meu microfone, que eu sei que o tempo já está encerrando, agradecer também, foi ótimo, foi incrível, quero me colocar à disposição para outras vindas. Flávia, você falou em coragem, eu acho que não existe coragem maior do que a minha de falar de medicina nuclear com a papa da medicina nuclear aqui entre a gente, a Dani, e eu me meti a falar de medicina nuclear, então estou me sentindo muito corajosa, muito topetuda, muito leoa, e assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado bom é que o fato de estarmos online permitiu que estivéssemos juntas. E o lado ruim é que a gente não pode se abraçar fisicamente agora, mas sintam-se abraçadas. Foi realmente um prazer estar aqui. E sintam-se fortes, porque juntas realmente somos mais fortes. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todo mundo. É isso aí, doutora Raquel, muito obrigada. Exatamente, né? Foi um prazer enorme conhecê-las, né? Nem todas pessoalmente, mas eu espero que possa encontrá-las em algum momento no futuro, não muito distante. Bom, então, para encerrar, gostaria de dizer que as experiências e os debates, né, aqui compartilhados, eles têm o objetivo de levar os desafios e as soluções discutidas para a elaboração de políticas públicas consistentes e sustentáveis no setor nuclear brasileiro. Que esta mesa, assim como todas da conferência promovida pela UI Brasil, seja um ponto de partida para um compromisso coletivo com equidade, equilíbrio de gênero, com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a justiça energética, com a justiça ambiental e o desenvolvimento sustentável. Agradeço as instituições que estão apoiando esse painel, a SBMN, a SBRT, a SENEI, que é a minha instituição, as instituições de origem de cada uma, as mulheres da comissão organizadora da UI Brasil, da Conferência Livre, né, e da Gestão, Diversidade e Inclusão, por promover esta conferência. Agradeço a participação de todas as pessoas aqui presentes, as painelistas da mesa, claro, e convido a Thelma, que vai conduzir o próximo painel, tá? Sobre ensino e pesquisa para mulheres. Gente, muito obrigada e até em breve. Thelma, com você. Bom demais. Permaneçam na sala, vamos começar. Professora Carmen, pode ligar sua câmera. Professora Inayá, já estou vendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Professora Givanívia. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Sim, sim. Boa tarde a todas. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir também? Boa tarde. Givanise também escutei. O áudio de todas estão ok. Professora Carmen. Thelma, estão me ouvindo? Isso, estou te ouvindo sim. Excelente. Muito boa tarde, então, a todas. Todos os presentes, né, nessa sala, nesse painel. É o último painel da conferência. É uma pena. As meninas estão querendo fazer isso todo mês. Muito bom. Brincando, gente. Vou pedir Carol, ou então as meninas, para ver a questão de gravar, se já estão aí no esquema, porque a gente está gravando todos os painéis, né? Eu vou parar, desculpa, Thelma, eu vou parar de